Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, indignado com uma denúncia da maior gravidade que tomou conta do país, levada ao mundo pela Rede Globo de televisão, que através de William Bonner mostra o que vem acontecendo com a Previdência do Brasil. O Instituto de Previdência do Brasil, INSS, é um banco gerado pelo povo, tirado do salário do povo, das famílias pobres, para garantir no fim da vida deles a sua aposentadoria. Mas a leviandade política, que além das safadas emendas impositivas e secretas, que são levadas aos estados por deputados e senadores e espatifadas ao bel prazer deles. Sem fiscalização da Polícia Federal. Porque se a Polícia Federal fiscalizar as emendas impositivas e secretas, como apuraram essa roubalheira agora do INSS, do fundo de pensão dos brasileiros sofridos, que contribuem para a sua Previdência Federal. E a aposentadoria deles não é lhes garantidas pela União Federal, não. É dinheiro tirado do contra-cheque, do salário mensal do servidor brasileiro, que paga a Previdência, para que marginais políticos metam a mão. E eu aqui quero parabenizar a Rede Globo de televisão, ao jornalista William Bonner, eu que já fui da Globo aqui no meu estado. Estou idoso, com 79 anos, a gente não serve mais, tem que ser mais jovem. Mas eu só sei fazer jornalismo limpo, transparente, sem medo de ninguém. Vamos soltar essa reportagem da Globo agora, que denuncia um desvio de mais de 6 bilhões no INSS. E o senhor Moreno Barbado, chamado de Lupa, deve ser uma Lupe, não um Lupe, não quer mandar apurar isso. Ele não quer mandar apurar porque ele é o presidente do INSS e ele é responsável por isso. E se não for conivente? E se não for conivente? Não vamos fazer jornalismo aqui, não é? De cócoras para ninguém. Jornalismo é coisa séria e só tem credibilidade aquele que tem a coragem de mostrar a verdade à opinião pública, ao povo do seu estado e do seu país. Com a permissão da Rede Globo de televisão, que marcou este gol de placa com esta denúncia que explodiu neste final de semana. Irresponsável, inconveniente, assaltando novamente os cofres públicos. Senhores telespectadores do portal jogoaberto.net.br, é por isso que neste domingo eu coloquei este botão que eu recebi do 25º Batalhão de Caçadores do meu estado, 25BC, do Exército Brasileiro. O comandante chamou-me para me fazer uma homenagem. E eu sou agradecido. E fiquei mais agradecido ainda pelos elogios dos homens das Forças Armadas do meu estado, que elogiaram o meu telejornal, o meu programa de televisão na internet. Eu fui da Globo por quase 6 anos, fazendo o Jornal Nacional, com Cid Moreira e Sérgio Chapelin. E hoje estou aqui fazendo o meu telejornal, porque a gente, quando atinge a idade de mais de 70 anos, não serve mais para apresentar telejornal. Mas eu vou fazer o meu, com a palavra, o grande ícone, William Bonner, solta a denúncia
da corrupção na Previdência Federal do nosso país, INSS. De reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupe. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupe confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupe, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normal. Que tal? Gostaram da denúncia da Rede Globo de televisão do jornalista William Bonner, que mostrou ao país como é que estão saqueando a previdência do nosso país? De novo, presidente Lula. Vossa Excelência voltou ao poder para tentar limpar, recuperar a sua imagem, mas já começa a apodrecer de novo. Agora eu quero ver onde é que está o ministro Alexandre Moraes, que tem a obrigação de oferecer garantia à Previdência Federal do trabalhador brasileiro. Qual vai ser a posição dele? O que ele vai fazer? Porque ele hoje é um semiditador judiciário. É ele quem decide tudo e é ele quem condena todos. Ministro Alexandre Moraes,
Essa denúncia está também agora, a partir de hoje, feita pelo jornalista William Bonner, sob a responsabilidade também de Vossa Excelência, para que com o crivo da lei possa punir todos eles e buscar os 6 bilhões afanados, roubados, tirados da previdência dos pobres trabalhadores brasileiros, a maioria com a pensão de salário mínimo, o que não deixa de ser também uma vergonha. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar e sem medo de mostrar a verdade. Tchau e até o próximo domingo.